Olá pessoal, meu nome é Tássia Prado, eu sou advogada especialista no compliance trabalhista e hoje, a convite da equipe do ADV Box, eu estou aqui com vocês nessa Semana da Advocacia de Sucesso para falar um pouquinho sobre o trabalho remoto e a gestão por tarefas. Tássia, o que vem a ser esse trabalho remoto? Para explicar para você, eu vou falar um pouquinho do meu modelo de advocacia, do que eu tenho vivido na advocacia e que tem me proporcionado uma advocacia de sucesso. Hoje, século XXI, estamos aí na era do PJE, na era da tecnologia, com diversos aplicativos, diversas ferramentas que nos auxiliam a estar em dia com as nossas atividades, a falar com os nossos clientes de qualquer lugar. E é isso que eu tenho feito. Vou trazer aqui um exemplo para você, o WhatsApp. O WhatsApp é uma forma que nos conecta diretamente com o nosso cliente. A gente não precisa mais ter uma sala de escritório, agendar uma reunião, esperar o cliente chegar, vir até o nosso escritório, fazer um café, ter uma reunião. Você não precisa mais disso. É bom ter um escritório? É bom, mas hoje não é mais necessário. Eu tenho um escritório, mas eu te garanto que eu uso muito pouco o meu escritório. Se eu fosse contar nos dedos, no mês, quantas vezes eu atendo os meus clientes presencialmente, eu não encheria nenhuma mão. Por quê? Os meus clientes também são muito ocupados. E os meus clientes, eles também querem essa facilidade no atendimento, uma facilidade na prestação de serviços. Por isso que você precisa ter um diferencial. Então, a primeira coisa é, tenha uma mente aberta para a tecnologia, tenha uma mente aberta para o trabalho remoto. E o que vem a ser o trabalho remoto? É o trabalho por meio da tecnologia. Hoje, o advogado, ele precisa de um celular, de um computador e de uma internet. E com isso, ele pode se conectar a clientes de qualquer lugar. Uma outra questão muito importante. Nós temos uma limitação pelo Código de Ética para atuar em processos. Então, com a OAB de São Paulo, você pode atuar em 5 processos em outra região, por exemplo, em 5 processos na Bahia. Ok, mas isso não te impede de atender um cliente, de prestar uma consultoria, de dar uma palestra. Então, a advocacia hoje, ela não se resume a números de processos e escritórios físicos. Ao contrário, tem um escritório digital, tenha um atendimento digital, entre nessa era da tecnologia. Isso vai fazer o seu diferencial. Organize o seu tempo. Com a tecnologia, o lado ruim da tecnologia, se é assim que a gente pode dizer, é que ela pode nos atrapalhar a ter uma forma de organizar melhor o nosso tempo. Então, antigamente nós vinhamos para o escritório das 9 às 6 da tarde, então depois daquele horário eu não estava mais trabalhando. Hoje nós podemos estar 24 horas conectado, mas é importante que você organize o seu horário, organize o seu tempo, esteja disponível para os seus clientes nos horários que sejam bons para você e saiba também dar uma pausa. E é por isso que é importante você ter uma gestão por tarefas. Faça uma lista aí no seu celular, pega o bloco de notas no seu celular e coloque tudo o que você precisa fazer na semana. Depois que você listar tudo o que você precisa fazer na semana, separe em dias. Bom, eu vou trabalhar de segunda a sexta. O que eu preciso? Quais são os prazos que eu tenho? Qual é o tempo que eu tenho para prestar esse serviço para o cliente? Aquele meu cliente quer ser atendido nessa semana, onde eu posso encaixar aqui esse cliente? E com isso você consegue organizar melhor seu tempo e atender qualquer tipo de cliente em qualquer lugar do Brasil. Hoje eu atuo em Brasília e em Santos. Principalmente Brasília e Santos. Mas eu tenho clientes da Bahia, eu tenho clientes de Porto Alegre, eu tenho clientes do Goiás, eu tenho cliente no Mato Grosso. Por quê? Por causa da tecnologia. E uma outra coisa, apesar de eu atuar
muito, tanto em Santos quanto em Brasília, eu não tenho como estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Eu acabo sim tendo que viajar muito, porque eu dou aula, eu dou palestra, mas isso não faz com que eu perca clientes. Por quê? Organização. Eu sei fazer o gerenciamento das minhas tarefas, então isso é muito importante. E uma outra coisa, eu utilizo a internet ao meu favor, a tecnologia ao meu favor. Então é isso que você precisa fazer. Se você quer ter uma advocacia de sucesso, você precisa ter um diferencial. Você precisa saber se inserir no mercado de trabalho atual. Hoje, nós temos um novo modelo de negócios, um novo modelo de advocacia. As empresas estão se atualizando. O advogado também precisa se atualizar. Então, é muito importante que você saiba como estar nesse mercado, como se inserir nessa nova era. Como eu disse, eu sou especialista no compliance trabalhista, no direito do trabalho. E eu dou muitas palestras para RH. Então, eu vou até as empresas e dou muita palestra para RH. E o que eu vejo? Que muitas vezes nós não valorizamos o nosso potencial. Muitas vezes a gente não valoriza as pessoas. E nós, pessoas, somos essenciais. O seu escritório, a peça principal do seu escritório é você. Não é o local físico, não é uma sala de reunião. O ponto principal da sua advocacia é você, o seu conhecimento e o que você consegue fazer com ele. Então não se limite, não limite a sua advocacia. Não limite sempre a sua advocacia a um espaço físico, uma agenda física e ir até o fórum, despachar. Não, tudo mudou. Nós temos processos eletrônicos. Nós temos sustentação oral eletrônica, você não precisa ir até o tribunal. Nós temos sessões online, audiência online, conciliação por WhatsApp. O judiciário tem mudado e isso é bom para você. Isso é bom para você ter a oportunidade de se inserir cada vez mais na tecnologia e com um diferencial. Pense, um advogado de sucesso, se você quer ter uma advocacia de sucesso, você precisa ser o sucesso. E você é um sucesso. Olha onde você chegou, olha onde você está, olha o conhecimento que você tem e tem buscado cada vez mais. Então escolha um gerenciador de sucesso, escolha uma tecnologia de sucesso. Saiba priorizar a sua advocacia e a tecnologia. Eu quero trazer aqui para você algumas dicas do que eu faço e tem dado certo. Então, a primeira coisa, liste as suas tarefas. Por quê? Porque dessa forma você consegue saber o que é prioridade, o que não é, o que você precisa fazer, o que você pode deixar de fazer, o que não é tão importante você está ali deixando, o que é rápido e às vezes você deixa muito para depois. Então vamos lá, pegue agora aí o seu celular. Ou se você não está com o celular, o seu tablet, o seu computador, eu tenho certeza que você tem algo agora na sua mão. Ou então até um papel e uma caneta. Liste aí tudo que vem à sua mente e você sabe que está deixando para fazer depois. Liste tudo que você sabe que é importante. Liste tudo que você sabe que nessa semana você terá que fazer. Listou? Continue. Se você lembrar de alguma coisa depois, você pode acrescentar. Fazendo isso, você consegue ter um panorama. Olha, aqui tem tudo que eu tenho que fazer. Agora, que tal você separar por cores? Escolha aí uma cor, amarelo. Então, amarelo vai ser tudo que você sabe que é prioridade. Tudo que tiver de amarelo, você sabe que é essencial. Pode ser um prazo fatal, pode ser um cliente que você precisa ligar, pode ser uma reunião que já está agendada, um processo que já está na pauta. Fazendo isso, você sabe que o que está de amarelo tem data marcada, tem que ser naquele dia e naquele horário. Isso não pode ser para depois. Agora, escolha uma outra cor. Quem sabe o azul? De azul, você lista o que já faz muito tempo que você tem que fazer e você está prorrogando. Depois que você escolher essa cor azul, você consegue saber essas coisas que estão em azul são rápidas? São demoradas?
Será que tem alguma coisa que é apenas responder um e-mail? Ou é somente olhar uma notícia, olhar o andamento de um processo e passar para o cliente? São coisas rápidas. Faça assim que você acabar esse vídeo. Se é uma coisa rápida, já tire da sua agenda, das suas pendências. Veja, essa é uma forma de você fazer a gestão do seu tempo por tarefas. Isso é você saber delimitar as suas tarefas. Eu tenho o meu gerenciador, o meu sistema, eu faço ali uma listinha, eu uso até o sistema do próprio ADVBox, que me ajuda muito. Então lá eu já tenho uma maneira de deixar tudo separado, o que é prioridade, o que não é. Faça isso, porque aí você consegue saber o que é muito rápido, o que dá para deixar para depois e o que tem que ser feito naquele momento. Você não vai perder nenhum prazo, você não vai deixar de atender um cliente. Quando eu comecei na advocacia, eu estagiei em muitos escritórios. Então, como começou? Eu entrei na faculdade. No primeiro semestre, eu comecei a estagiar no Ministério da Defesa, em Brasília. Eu me formei em Brasília, na Estácio. Então, quando eu comecei o estágio no Ministério da Defesa, eu comecei a trabalhar com muitos militares. E eu comecei a ver como eles eram organizados. E certa vez eu fui para uma reunião que era justamente da área de tecnologia. E aí eu comecei a ver que aquelas pessoas estavam pensando no que a tecnologia poderia melhorar o órgão, poderiam melhorar ali o nosso trabalho. Isso já me deixou com um pontinho ali, preciso dar atenção à tecnologia. Depois de um ano estagiando no Ministério da Defesa, eu comecei a estagiar em escritórios. Então eu passei por escritórios de família, civil, contratos, tributário, previdenciário, até que eu cheguei no escritório trabalhista. Eu já estava no 6º semestre. E naquele escritório eu comecei a ver a importância da tecnologia. Eu comecei a atuar no escritório de 5 ministros aposentados. O nome do escritório era Abdala Castilho Fernandes. E ali eu pude ver a importância da tecnologia. Por quê? Nós tínhamos muitos processos. Então, logo que eu cheguei, eu fiquei imaginando, eu tenho que atualizar todos esses processos, eram muitos processos, que eu precisava atualizar 2 vezes por semana. E eu lembro que uma vez a gente estava numa reunião, a gente começou a conversar e falou, a gente precisa de um sistema para fazer isso pra gente. A gente precisa de um sistema que consiga me auxiliar. Veja, tecnologia. A tecnologia é sim a chave para uma advocacia de sucesso. A tecnologia é a chave para você parar de perder tempo com o que você não precisa. O que você precisa é colocar o seu conhecimento e o seu tempo naquilo que é necessário e deixar que a tecnologia faça o resto por você. E aí nesse escritório eu trabalhei por 3 anos e depois que eu saí foi quando eu montei o meu próprio escritório, né? Já como advogada, tudo. E eu vi o que eu precisava era parar de perder tempo. Eu sei que você deve estar rindo nesse momento. Eu sei que nesse exato momento você está falando assim, como assim? Exatamente isso. Muitas vezes a gente perde tempo com coisas que a gente não precisaria estar perdendo. Vejam, hoje nós temos o processo eletrônico. Então não precisa mais ter uma pessoa ou o próprio advogado, porque antes o que a gente fazia? Fazia a petição, tinha que imprimir a petição, perdi um tempo. Aí você tinha que grampear e dependendo do tribunal que você atuava, você ainda tinha que levar para o tribunal ela furada já. Então você tinha que furar, você tinha que sair do seu escritório, ir até o fórum e peticionar. Hoje você não precisa mais disso. Olha o tempo que você deixou de perder para colocar numa outra coisa, para valorizar o seu conhecimento. Outro ponto importante. Muita gente fala assim, Tássia, você tem o sonho de ter um escritório grande? E eu sempre falo, depende do que é grande para você. Nem sempre ter um escritório grande em espaço físico é necessário. Esse é o exemplo do meu modelo de advocacia. Eu não preciso ter um escritório enorme, eu preciso de uma mesa e pronto. E mesmo assim, gente, eu uso pouco o meu escritório.
Porque, como eu disse no início, eu atendo muito meus clientes por vídeo, então é muito online. Tem cliente que fala, Tássia, já te mandei um e-mail, eu só quero essa resposta, fala comigo. Então, eu tô ali muito no e-mail, muito no WhatsApp com o meu cliente. Ele também não quer perder tempo de vir até o meu escritório. Tássia, e como você faz com os funcionários? Bom, quando você precisar, tá? Somente quando você de fato precisar de um escritório, de funcionários. Então, quando você realmente precisar de funcionários, mesmo assim, você não precisa ter um local físico. Eu tenho uma advogada que ela é minha funcionária. Na verdade, não é funcionária, ela é minha associada. Como que a gente trabalha? Olha esse modelo. Eu tenho alguns clientes específicos que ela atua comigo. Então, eu faço muita consultoria para cliente. Então, eu trabalho no consultivo desses clientes. E eu a contrato para clientes específicos. Então, eu falo, vou utilizar um nome fictício para não expor a advogada. Ana. Então, o nome vai ser Ana. Eu falo, Ana, por favor, para esses clientes, então são 3 empresas específicas. Para essas 3 empresas, você vai me ajudar. Ela, tudo bem. Falei, olha, a demanda vai ser isso, isso e isso. Eu mostro a demanda para ela. Você aceita? Aceito, tá? Se é bom. Ela não tem obrigação de horário, ela não tem obrigação de nada. Ela tem obrigação de me passar quando for demandado. Tem dia que não tem nada. Tem dia que aparecem 3 coisas. E aí, conforme a empresa me passa, eu passo para ela com o prazo específico. Mas veja, ela não precisa vir até o meu escritório. Ela pode ter os clientes dela, ela pode fazer as coisas dela. Hoje a gente pode chamar de vários nomes. A gente pode chamar de freelancer, a gente pode chamar de um prestador de serviços. Não tem problema. Não estou infringindo a lei. Tá? Ela não tem ali que bater ponto. Por quê? Se você contrata uma advogada ou um associado, você precisa ter responsabilidade. Então, ele vai ter que vir no meu escritório, ficar das 9 às 6, vai ter 1 hora de almoço. Epa, epa, epa. Isso já é CLT? Vai ter que registrar? E também não poderia, mesmo ela em casa, demandá-la o dia todo, todos os dias. Porque aí tem algumas implicações. Então, você precisa saber, você vai querer contratar, vai querer ser um associado ou é apenas ali um parceiro? Ela tem as coisas dela, ela faz as coisas dela, eu não sei dos horários, eu não sei de onde ela fica, eu não sei nada. É um trabalho remoto. Então, além de eu fazer o meu trabalho remoto, eu também tenho uma parceira que faz o seu trabalho remoto. Ela é daqui de Santos. E ela atende uma empresa daqui de Santos para mim, 2 empresas de Brasília. Viram a diferença? Eu tenho clientes que eu nunca encontrei pessoalmente. Tudo por vídeo. Esse computador aqui. Essa câmera, eu e ele. Então é assim que você consegue se desenvolver na advocacia. Não pense que para ter uma advocacia de sucesso, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso montar um super escritório, eu preciso... Não. Você precisa de você. Você é a peça principal da sua advocacia. Você precisa de conhecimento e vontade. E tecnologia. Priorize a tecnologia. Aprenda a utilizar a tecnologia a seu favor. Saiba listar as suas tarefas, listar as suas demandas. Saiba priorizar. Isso é importante, isso não é, isso pode ser depois. Isso aqui não precisava ser agora, mas é rápido, eu consigo fazer para já tirar da minha frente. Priorize, porque assim você vai estar priorizando você mesmo, a sua saúde mental, a sua saúde profissional. Você vai evitar diversos problemas, porque você sabe organizar o seu tempo. Uma outra questão também muito importante com relação ao trabalho remoto. Saiba que você, sabendo utilizar a tecnologia da maneira correta, consegue fazer tudo. Quer ver um exemplo? Imagina que você tem que fazer um recurso. Vou dar o exemplo de recurso porque é o que eu faço muito.
Com a tecnologia você encontra precedentes, que ali são decisões para você fundamentar. Com a tecnologia você abre a Constituição Federal, você abre a CLT. Com a tecnologia você consegue olhar o andamento do processo, olhar se um outro processo que você precisa citar foi julgado, onde está. Tudo é a tecnologia. É a tecnologia que vai te ajudar. É através da tecnologia que você vê as suas publicações. Então vejam, o trabalho remoto, ele é uma realidade. E ele vai funcionar, se você souber utilizar a tecnologia a seu favor. Uma outra coisa também que é muito interessante, saiba salvar as suas petições, os seus casos, de uma maneira que você se lembre. Sabe por quê? Antigamente, eu lembro que eu salvava, não tinha uma ordem de como salvar os meus documentos. E aí, quando eu precisava lembrar de algo que eu fiz, ou até olhar o que eu fiz, eu ficava ali uns 10, 15, às vezes meia hora procurando. Então, tem um sistema de arquivo. Então, olha, recursos, eu vou colocar, iniciar com o nome do recurso. Facilita na hora de você pesquisar. Coloca ali nome do recurso, processe o nome da parte, que aí se você lembrar da parte, você consegue achar. Do recurso, você também consegue achar. Veja como fica melhor para você, mas tenha um sistema. Senão, cada hora você salva o arquivo de uma forma, depois você não consegue ter uma ordem. Olha como eu faço. Eu faço assim. Quando é peça processual, eu coloco o nome da peça, por exemplo, recurso de revista, embargos de declaração, recurso extraordinário, agravo de instrumento. Depois eu coloco o número do processo e depois o nome da parte. Ana, Joaquim, empresa tal, XYZ, eu vou colocar um nome. Fica muito mais fácil. Tássia, e quando não é processual, peça processual? Vamos lá, se é parecer, eu escrevo parecer, depois eu coloco o tema. Então, horas extras, carnaval, limbo previdenciário, burnout, assédio moral. E depois, mais uma vez, o nome do cliente. Então, assim é para aparecer. E quando é comunicados para a empresa, advertência, justa causa, suspensão, eu coloco assim, advertência, o motivo, suspensão, o motivo e depois o nome da empresa. Então, se o meu cliente me liga e fala, Tássia, você pode me mandar todas as advertências que você já aplicou para mim? Eu consigo ali puxar pelo nome dele e mandar. Tássia, você lembra uma advertência que você fez para mim por causa da falta? Eu vou achar a advertência daquele cliente e o motivo. Então, viram como fica mais fácil? Isso é importante. Isso facilita o seu trabalho remoto. Isso facilita a sua advocacia para que você alcance cada vez mais o sucesso. Essa é a diferença. Isso que vai fazer você ter um desenvolvimento muito mais rápido, porque você para de perder tempo com o que você não precisa. Nosso tempo é muito escasso. Eu sei. Quer ver? Pensa assim, só no último mês, quantas vezes você já falou, eu gostaria que o dia tivesse mais de 24 horas? Eu gostaria que somente hoje o dia tivesse mais que 24 horas. Várias vezes, não foi? Então, vamos mudar isso. Vamos fazer com que você consiga fazer em 24 horas tudo o que você precisa. E aí não só de trabalho, mas dormir, se alimentar, se divertir, ter um tempo para você e trabalhar. Se nós organizarmos, dá tempo. O que você precisa é de ferramentas que te auxiliem. Uma outra questão também que pode facilitar. Quando você for agendar um prazo fatal, nunca deixe para o último dia. Porque se algo acontecer, vai ficar muito, vamos supor, você deixa para o último dia, vai colocando. Quando você vai olhar o último dia, tinham vários prazos. Então isso pode te prejudicar. Sempre deixe
para um dia antes, tá? O prazo agendado para você. E coloque para te lembrar ali uma notificação uns 3 dias antes, para você saber. E sempre olhe no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã sua agenda da semana. Como eu faço? Na sexta-feira, antes de sair do escritório, eu olho a semana seguinte. Então eu olho e falo, bom, eu tenho isso para fazer semana que vem. Na segunda tem isso, tá, consigo me organizar, ok, tudo certo. Tenho que acrescentar tal coisa, pronto. Quando eu chego na segunda-feira, eu já lembrava que eu tenho isso, olha, eu vou olhando minha agenda e eu consigo organizar. Tem vezes que eu olho na sexta-feira e eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer? Acontece, mas é importante a gente sempre ter uma organização. E uma outra coisa que eu vou te pedir, não seja o tipo de advogado que pega uma folha sulfite, uma folha do bloquinho, uma folha de rascunho, anota tudo lá e só. Utilize a tecnologia, porque o papel você perde, o papel você rasga, o papel molha e aí você pode se prejudicar. Você pode ter o papel também, mas não somente o papel. Lembrem-se, a tecnologia pode te ajudar. Faça a tecnologia trabalhar por você. Arquive suas peças do modo correto. Arquive ali de uma forma que vai facilitar para você encontrar. Saiba separar a sua agenda. Saiba diferenciar o que é prioridade, o que não é prioridade. Saiba separar o seu dia de uma maneira que te auxilie. E se um dia você precisar, quando você chegar no ponto, se você já não chegou, de que você precisa de outros braços, saiba como ter uma equipe. Você vai precisar contratar? Tudo bem, contrate. Mas se não precisa contratar para o seu espaço físico, tenha parcerias ou contrate de um modo remoto. Saiba como fazer. Sempre, claro, em conformidade com as leis, principalmente na área trabalhista, em conformidade com a CLT, em conformidade com o Código de Ética dos advogados, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Questão de estagiários, quando você quiser contratar estagiários, tem que ser de acordo com a lei de estágio. Isso é muito importante você saber. Mas aqui o ponto principal não é isso. O ponto principal é você. Você sabe organizar o seu tempo? Você sabe ali fazer a gestão das suas tarefas? Você sabe quais são as suas tarefas? Porque às vezes você pode falar, tá, se eu não consigo separar minhas tarefas por prioridade porque eu não sei o que são tarefas. Eu não sei separar a minha agenda. Comece a listar tudo o que você precisa. Separe por cores, mas não deixe de organizar. E use a tecnologia a seu favor. Eu tenho 3 anos de formada. Sim, 3 anos de formada. Hoje eu estou onde eu queria estar. Para as minhas metas ali de 5 anos, eu estou onde eu quero estar. Eu quero alcançar muito outros lugares. Eu quero crescer muito mais. Mas tudo isso leva um tempo. Qual é o principal? Organização. Ter foco e ter força de vontade. Eu tenho certeza que você pode. Eu tenho certeza que essa semana que o ADV Box proporcionou para você, pensou para você, idealizou para a sua advocacia, vai transformar a sua vida profissional. Eu espero que você aproveite toda essa semana, todas as aulas que virão, todos os vídeos que virão, os materiais. E não esqueça, saiba organizar. Eu vou deixar aqui para você um PDF com algumas coisas do que eu falei, com algumas dicas de livro e o principal, com algumas dicas de tudo que eu disse aqui escrito para você. Como eu faço as minhas cores, como eu distribuo as minhas cores, as minhas tarefas e como funciona esse meu trabalho remoto. O que você precisar, eu estou à sua disposição. O meu Instagram é @entenda-seu-direito. Se você ainda não me segue, corre lá, me segue, que eu tenho certeza que juntos e com a ADV Box nós podemos chegar muito mais longe. Muito obrigada!